Oi meninas, vamos florescer? Eu sou a Manuela Vidal Eu sou Eli Silveira, e juntas nós somos o Pode Florescer. um espaço pensado para termos conversas transformadoras. A gente vai falar hoje sobre conexão. O Daniel Goleman fala um pouquinho no Inteligência Social sobre 3 elementos que são importantes para você criar uma conexão com o outro. A gente sabe que essa conexão foi criada quando a gente tem ali uma conversa gostosa, que parece ser sem esforço, quando 2 pessoas estão vibrando na mesma frequência. Isso não é algo tão simples, é algo, na verdade, bastante raro. Por isso que muitas vezes quando a gente conhece alguém e a gente tem essa sintonia, a gente sente que a gente conhece essa pessoa há muito tempo. E outras vezes quando essa sintonia não está ali exatamente adequada, é quando a gente pensa assim: "Meu santo não bateu com dessa pessoa". Porque tem algo ali na linguagem não verbal que de alguma forma nos repele. Seja o olhar, o tom de voz, a maneira como aquela pessoa, sei lá, cruza os braços, te incomoda. E aí o seu santo não bate com o daquela pessoa. O Daniel Goleman vai dizer então que para a gente ter essa conexão, a gente precisa da atenção mútua, do compartilhamento de sentimentos positivos e de um dueto não verbal bem coordenado. Atenção mútua é fácil, é quando você está falando e alguém está te ouvindo. Imagina eu e a Elisa aqui conversando e eu falando algo super íntimo, um momento, sei lá, que causa muita emoção na minha vida e a Elisa está aqui, mexendo no celular, falando: "Ai amiga, só um minuto". Isso vai me repelir. A gente vai acabar criando um afastamento, porque no momento que eu precisava que você me escutasse, você não estava ali. Não estou sendo gentil Não está também, sendo né? Mais uma gentil. questão social. Exatamente. Aí o segundo elemento é o compartilhamento de sentimentos positivos. O Daniel Goleman vai dizer que isso acontece quando você usa um tom de voz que acaba fazendo com que o outro se sinta à vontade. Uma expressão facial cordial. É a Elis chegando até a minha pessoa e eu sorrindo para recebê-la. Imagina ela chegando, eu não a conheço, e eu de cara fechada. Isso acaba também repelindo a Elis. E o último elemento é a coordenação ou sincronia, que são justamente esses sutis canais não verbais. É o meu corpo se movimentando de uma forma que o corpo da Elise vai acompanhar, é uma dança não verbal. Quando a gente tem esses 3 elementos, a gente tem a conexão. A gente, quando se torna mãe, entra num universo muito complicado, Elise, que é o grupo das mães. E hoje a gente tem grupo de WhatsApp, que é o terror de todo mundo, mas que é necessário na vida de mães de filhos pequenos, para combinar o presente do Tu Dia vai das ter dois Mães. grupos agora. Eu tô em pânico, eu tô em pânico. Vai ter 2 grupos das mães. E a gente passou por isso, na casa de criança e passa por isso hoje na escola dos nossos filhos. E a comunicação em grupo de WhatsApp é ainda mais desafiadora do que a comunicação presencial. Porque às vezes você escreve algo num tom que a pessoa lê em outro tom. Então a gente E tem em que ter outro muito cuidado. momento, às vezes você escreveu num momento em que ela estava passando por uma dificuldade, estava estressada com algo, e ela recebe aquela informação da forma que ela quiser. Imagina que se eu percebo o outro que está na minha frente, olhando para mim, da forma que só eu vou perceber, digamos que meu nome é Maria e aqui tem do meu lado tem a Joana. A Joana vai ter uma percepção da Manu diferente da minha percepção, né? É aquela frase que o Pirandello fala, ninguém vê e é visto ao mesmo tempo. Eu não sou uma só pessoa, eu sou várias pessoas, porque cada pessoa que me vê, ela vai ver um eu diferente. E é isso mesmo, então quando eu olho para Manu, eu tenho que ser gentil, eu tenho que dar atenção, porque conexão é estar presente. Resumo tudo do que ele falou, do que o Guruma falou é estar presente. Eu preciso estar presente para entender a mensagem que você quer me passar. Mas mesmo eu estando presente, eu posso interpretar de várias formas, porque tem toda a minha história, os meus conceitos, a minha cultura, como eu compreendo você. Lógico que quando eu estou presente, eu sou mais assertiva no que você quer me passar. Agora imagina, mano, o WhatsApp, que não sei o que eu estou passando, onde eu estou, com a velocidade que eu estou lendo aquilo, e aí chega uma mensagem que eu não entendo, que eu não compreendo, que eu acho que foi um desaforo, que eu acho as relações estão muito complicadas. Muito complicado. E existem também códigos sutis no WhatsApp. Você sabe, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, se você vai saber agora, que numa discussão, se a pessoa manda aquela mãozinha assim, uma única vez, aquela mãozinha assim não é uma mãozinha de ok. Isso aí é de quem é amiga de adolescente, Isso, entendeu? não, ela é um cotoco. Então é a discussão. Essa mãozinha assim, ela pode ser uma mãozinha assim em um contexto tranquilo, mas num contexto ali com os nervos mais à flor da pele e você mandar uma mãozinha assim, você tá recebendo um cotoco. Se você não sabia, você tá sabendo disso agora. Então a gente tem Não que ter sabia. sim, existem
tanto a linguagem não verbal como a linguagem não literal. Muitas vezes nós não somos literais. A gente fala algo em tom sarcástico, você tem que perceber isso também, porque é isso que te conecta ou que te desconecta do outro. Você perceber que alguém está usando um tom sarcástico com você te faz devolver ou não, se você é um ser superior, eu não sou um ser superior, então eu devolvo muitas vezes na mesma moeda, aquele desaforo. Eu levo muito desaforo para casa. A gente falou sobre isso no outro episódio, que aos 40 a gente percebe que nós, na vida, teremos que engolir vários sapos, mas existem outros sapos que a gente não deve engolir. Então, quando a gente percebe um tom sarcástico, a gente tem que devolver na mesma moeda para dizer: peraí, eu não estou falando com você dessa forma, não permito que falem comigo dessa forma. Eu não estou sendo grosseira com você, não permito que seja grosseira comigo. Porque se você não coloca esses pingos nos is, essa relação vai caminhando para um ponto insustentável, que você vai, em algum momento, surtar e acabar ali perdendo a paciência e sendo mais grosseira do que você deveria. E o ruim dessa grosseria é porque você perde a razão. No grito, a gente sempre perde a razão. A gente mantém ali a razão, mas quando a gente abre a boca e dá o primeiro grito, instantaneamente a gente perde aquilo que a gente tinha até então, que era a nossa razão. Então a gente tem que conseguir controlar essas emoções para falar aquilo que precisa ser dito de uma maneira que o outro entenda, sem partir para a agressividade, o que às vezes também é inevitável, né, Elis? Gente, as relações sociais não são São fáceis. Às vezes você concorda para não complicar a situação, para não, você não quer discordar, porque você sabe às vezes que nem está pronta para vivenciar aquela discussão. Você tem ali todas as palavras a serem ditas, mas emocionalmente você está pronta para enfrentar aquilo ali? Você tem que saber o que eu quero vencer hoje. Eu quero vencer hoje o quê? A minha rotina, eu quero vencer o meu bem-estar, eu quero deixar essa confusão aqui para depois, então não é importante. A pessoa vai falar só e eu vou concordar. E ela jura que eu estou concordando. Mas se ela estiver atenta, se ela estiver atenta aos sinais, ela vai observar o meu olhar, ela vai observar as minhas mãos, ela vai observar o tom da voz, como a gente está falando. Isso é tão poderoso. Nesse fim de semana eu fui para a pizzaria com a Aurora, o Ricardo e a Serena. E era uma pizzaria medieval que tem um ogro. E esse ogro ele é bem assustador. Então a Serena tem 3 anos, ficou com medo do ogro. E ela estava no colo do Ricardo com a chupeta. E no mesmo momento que o ogro apareceu, ela começou a morder a chupeta. É uma linguagem não verbal. É o corpo dela mostrando que ela está com medo. E a gente perguntou: você está com medo? Ela disse: não. E estava claro que ela Estava estava claro. com medo, porque ela estava fazendo algo que ela não faz normalmente, que é morder a chupeta com muita força. O nosso corpo, ele dá sinais, sinais de estresse, sinais de que está à vontade, sinais de que está com ansiedade, que não está confortável. Por isso que perceber isso no outro faz também com que a gente perceba na gente. Quando a gente começou o podcast, a gente conseguiu se analisar melhor, porque de repente tem aqui 3 câmeras filmando a gente e mostrando vários trejeitos que a gente carrega, na fala, nas mãos, Que no você não olhar. A identificava. gente não identifica. Você olhava, eu falava assim, aí eu fechava tanto o olho para falar, por que eu fecho tanto o olho para falar? E você começa a se observar e começa até a melhorar, se você conseguir se observar, porque não é fácil. Mas é isso, a forma que a gente se comunica, algumas pessoas vão se conectar mais. Eu lembro que eu tenho um corte de um reels que teve muitas visualizações, muitas, muitas. Viralizou, Quase viralizou, quase não, viralizou. E aí mas eram rios que eu gaguejava, eram rios que eu fechava muito os olhos e eu falei: "Mas o que aconteceu nesse corte que conectou tantas mulheres?" Porque se eu falasse exatamente o que eu falei ali, de outra forma, eu tenho certeza que não iria conectar. Foi o momento, foi o olhar, foi uma linguagem não verbal que eu fiz ali, que conectou aquele número de pessoas. Então às vezes a gente se critica tanto e às vezes também vai assistir milhões de palestras de como é que tem que falar, que a mão tem que estar Sim. aqui, que o olhar tem que ser assim, que você tem que falar com esse tom de voz, que às vezes você começa a ficar muito mecânica, porque quando você fala, você pensa: "Não, mas o olho tem que ficar aberto. Não, mas a mão tem que ficar Perde a aqui". E naturalidade. você perde a sua naturalidade. Toda vida que eu estou assistindo uma aula de como você deve falar, eu acho que você tem que estudar e você tem que Sim. trazer para você aquilo que realmente importa, o que se comunica com você mesmo, mas eu sempre lembro desse rios, mas aquele rios que eu falei de coração e que eu gaguejei, que eu fechei os olhos, mas o que era você. Então, a melhor forma de se comunicar é sendo você mesma, né, é ali a autenticidade, é você estar de coração aberto quando Sim. vai falar com alguém,
Então a gente precisa identificar, precisa ter esse conhecimento, independente se você vai apresentar um programa, independente se você vai conversar, independente se você vai fechar um negócio para network, quem tem empresa tem que saber muito dessa comunicação para fechar negócio, para ter essa inteligência mesmo, mas a gente precisa ser autêntico em tudo que a gente faz, porque senão vira mais um outro. E outros e outros, o mundo tá cheio, não tem quase ninguém Isso. autêntico, né, então a gente tem que evitar esse caminho. Nós somos pessoas de verdade, nós queremos nos conectar com pessoas de verdade. O Goleman vai falar isso, que todas as habilidades elas são treináveis. Se você é uma pessoa que você tem dificuldade em se conectar com o outro, você pode testar a técnica do espelhamento, que é, eu tô aqui conversando com você e você colocou as mãos no joelho, eu coloco as mãos no joelho. Você passou a mão no cabelo, eu passo a mão no cabelo. Esse espelhamento, ele não vai criar essa conexão genuína. Então, muitas vezes, na verdade, o outro ele vai repelir. Só que, se você fizer isso constantemente, em algum momento você vai conseguir que essa habilidade fique mais natural. Então, em um primeiro momento, sim, você vai perder essa sua naturalidade, mas você está fazendo isso para alcançar algo maior, que é conseguir se conectar com pessoas, que é uma dificuldade que você por acaso tem. Então, fazendo isso, nos seus relacionamentos, você vai passar de um estágio não natural para um estágio mais natural. E aí, quando você adquirir essa naturalidade, você vai conseguir criar conexões mais genuínas. Porque todas as habilidades são treináveis. Existem pessoas que parecem que elas são mágicas, têm ali o toque de Midas, e elas realmente conseguem encantar o outro, conseguem se conectar com o outro de uma maneira que a gente pode ter mais dificuldade. Eu tenho mais dificuldade. Eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, mas eu tenho muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu sou ruim desse papo de café. Eu sou a pessoa que eu quero sentar e ter conversas de vida. Eu quero saber o que foi que tu sonhou ontem, o que é que esse sonho significa, qual o teu pior pesadelo? E teu marido, tu tem um casamento feliz? E são perguntas que você não pode fazer num primeiro encontro, senão você vai ser taxada de intrusiva e você vai repelir a pessoa. Hum. Quem você pensa que é para querer saber tantos detalhes da minha vida? Então eu tenho uma dificuldade, porque eu não sou boa dessa conversa superficial, eu quero conversas mais profundas. Isso faz com que eu fique muito nervosa no primeiro contato com a pessoa, e eu fale muito. Eu acabo muitas vezes falando, porque eu fico nervosa. E a gente precisa dar espaço para o outro ouvir, para o outro falar, você precisa ouvir o outro. Então, a conexão também é criada quando existe essa troca mútua, onde um está falando, o outro está ouvindo, um está falando depois e o outro ouvindo. A gente precisa ter esse momento. Isso também é difícil em grupo de WhatsApp, porque como tu disse, na correria, existem algumas mães que não vão falar ali no primeiro momento e vão ler as mensagens depois que todas as mensagens já passaram e acabam optando por não falar. E aí elas são taxadas muitas vezes de: "Ai, não se envolve, ai, nunca fala no grupo de WhatsApp". E na verdade, na vida real, são pessoas que amam participar, que são super comunicativas, que amam pertencer. E você julga ali por um momento inicial de grupo de WhatsApp e você não está permitindo que essa pessoa se revele quem ela é de verdade. Então, Verdade. a gente tem que ter um pouquinho de cuidado ao criar conexão com o outro, para saber que aquela pessoa, ela às vezes é boa num determinado ambiente de conexão, mas num outro ambiente ela pode ficar mais nervosa. A gente vê muito isso nas redes sociais. Quando a gente começa a criar conteúdo, muitas pessoas que são super comunicativas na vida real travam no Só ligar a celular. câmera. Faz isso aqui e trava. E a gente diz o quê? Faz todo dia. Faz achando ruim, faz assim, detestando, posta. Por quê? O hábito é aquilo que você faz constantemente, é aquilo que vai te tornar bom, a constância vai te tornar boa. Então Então, você quais são os faz. sinais que eu devo observar? Vamos repetir, pra gente memorizar. Na linguagem não verbal, você vai prestar atenção no tom de voz da pessoa, no gesto da pessoa, na atenção que o outro te dá. Se você está falando com alguém que não consegue te olhar no olho, que você está contando uma história e a pessoa está aqui, aham, aham. Imagina, Elis, tu entrar numa sala para falar com alguém, essa pessoa está de costas e tu chama: "Manu", e eu não me dou trabalho nem de olhar. Como que você reage a isso? Você na mesma hora perde a vontade de falar com Fala essa não. pessoa. Você até É o cancela a mínimo, conversa. você Se você cancela. tiver respeitar assim, você vai cancelar a conversa. "Não, depois a gente conversa", porque não Exatamente. não é assim que se Não é. comunica. A conexão ela é importante, porque ela é não apenas aquilo que faz com que o seu relacionamento evolua para um relacionamento mais sério, no sentido de uma troca maior. É alguém que de repente você se sente à vontade para dividir um detalhe da sua vida que você não divide com todo mundo. Mas a conexão também é importante, porque ela te torna atenta ao outro e atenta a você. Então, você prestar atenção nessa linguagem não verbal é aquilo que vai fazer você um bom
uma boa pessoa de criar conexões, de criar relacionamentos mais duradouros, mais que evoluam para uma coisa mais profunda. Porque se você nunca olha ninguém no olho, se você qualquer pessoa que você conhece, você tá ali fazendo outra coisa, então Então é isso. é Então a sua complicado. presença importa. A sua presença importa muito. E aí você vai prestar atenção também no tom de voz da pessoa, você vai prestar atenção no sentimento que você tem quando você está com aquela pessoa. Você se sente relaxada? Você sente que você poderia conversar horas com aquela pessoa no podcast? O que é que todo mundo fala, Elise, quando termina? Que foi uma conversa leve. E foi rápido. Gente, passou muito rápido, foi incrível. Sempre é essa conversa que a gente tem, a gente realmente não veio passar, não sabe exatamente o que falou, foi só rápido, incrível e leve. Porque a gente teve essa preocupação de De estar atenta. fazer com que a pessoa se sinta ouvida e fazer com que aquele seja o espaço de troca. É Verdade. isso. É isso, finalizamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Um beijo enorme.